Salvador Dalí realizou uma série de mais de 700 pinturas direcionada para a Divina Comédia de Dante Alighieri. Tem uma delas em especial, que é do Purgatório e se chama O Reinado dos Penitentes, que mostra para mim muito claramente essa ideia dos anos crísticos. Meio anjo, meio demônio, com as asas da vida que nos trouxeram e nos carregaram até aqui. É o momento da gente abrir todas as nossas gavetas internas, olhá-las uma a uma, sem medo, jogar fora aquilo que está ocupando de espaço demais, abrir espaço para que algo novo possa chegar. Um momento muito solitário e que diz respeito a um caminho muito individual, para que depois a gente possa renascer. Olá! O Laarte dessa semana quer trazer um tema que sempre é questionado. Olá! O Laarte dessa semana quer trazer um tema que sempre me perguntam, sempre me questionam e sempre pedem para eu falar um pouquinho mais a respeito dele. Então eu vou reservar esse tempinho para a gente poder olhar um pouquinho mais nesses anos que são chamados de anos crísticos, dentro da biografia, que acontecem especificamente dos 30 aos 33 anos. É um momento muito bonito da biografia, né? Por vários motivos. Primeiro porque a gente está saindo da crise dos talentos, que acontece aos 28 anos, né? Que essa crise é onde a pergunta essencial dessa crise é: eu estou no lugar certo? Também vou reservar um tempo em algum momento para poder falar dela, porque ela é uma crise bem bonita, né? Que o lado espiritual dela na antroposofia a gente fala que é esse afastamento do anjo da guarda. Então a gente está saindo dessa crise, onde a gente tem que caminhar sozinho, né? Colocar os nossos pés no chão, né? E dar conta então desse caminho, né? Na nossa biografia, se dar conta que a gente tem que fazer esse caminho sozinho, que no meio a gente vai encontrar outras pessoas, mas que essa estrada me pertence. Então a gente está saindo dessa crise. Quando a gente chega aos 30 anos, a gente está chegando próximo na curva biográfica, na curva que a gente chama do desenvolvimento físico. Nessa curva física biológica, a gente está chegando no ápice da nossa força física, né? É um dos momentos na nossa biografia que nós estamos mais encarnados. É muito lindo ver uma pessoa nessa idade, porque ela tem esse pensar tão objetivo, claro e lógico, e essa força de ação no mundo, né? Ainda todo esse sistema metabólico que nós acabamos de sair da fase do centauro, mas que ele está ali muito forte e que já começa a encontrar um equilíbrio, né? Nessas forças do coração. Então nesse setênio dos 28 aos 35, que é onde se compreende os anos crísticos, então a gente já consegue ver um outro tipo de atuação nesse indivíduo dessa idade. Mas por outro lado, foi se acumulando algumas coisas que para a gente poder dar esse novo passo, algumas delas vão ter que ficar para trás. E dos 30 aos 33 anos são chamados de anos crísticos porque foi o período em que o Cristo esteve na Terra. Então é como se cada um de nós revivêssemos na nossa biografia este momento, né, de morte e ressurreição do Cristo nas nossas histórias. Especificamente aos 31 anos e meio, no meio disso, ocorre algo que nós, aconselhadores biográficos, chamamos de meia-noite terrestre, que faz uma correspondência com o que nós chamamos de meia-noite cósmica. A muito grosso modo, e de uma maneira bem simplista, que é a maneira como eu falo, na verdade,
Os 31 anos e meio, que faz essa correspondência com a meia-noite cósmica, a meia-noite cósmica é quando a gente está fazendo esse caminho escarnatório e a gente então está fazendo esses novos acordos de como vai ser essa minha nova vida aqui na Terra. A muito grosso modo eu estou falando. E os 31 anos e meio, que a gente chama de meia-noite terrestre, é o momento em que eu tenho que fazer novos acordos comigo mesmo. Eu tenho que olhar para mim e ver com o que é que eu vou me comprometer daqui para frente na minha vida. Dos 30 aos 33, muitas pessoas têm o sentimento de morte, né? Dos 30 aos 33, muitas pessoas têm o sentimento de morte, como se algo realmente tivesse que ser deixado para trás, né? E outras têm um sentimento de renascimento, ou os dois sentimentos. Pode acontecer também da gente ter essas duas vivências. Eu me lembro claramente quando eu tinha 30 anos e meio, mais ou menos, 31 anos, eu estava em algum bar com uma amiga minha e eu olhei para ela e falei: eu não quero mais isso aqui não. Eu quero me casar. Foi tão interessante porque é como se eu tivesse que deixar de lado toda uma identidade minha, e de fato foi isso que aconteceu, para que eu pudesse dar um passo para algo novo. Então, dos 30 aos 33, existe esse movimento necessário da gente permitir que algo que é antigo, algo que não faz mais sentido, algo que não pode mais nos acompanhar, fique na nossa biografia, para que algo novo possa tomar esse lugar, possa nascer a partir desse espaço que se abriu. Aos 35 anos, né, próximo dessa idade, aos 33 foi quando eu decidi, mas aos 35 anos, então, eu tive o meu segundo filho. Então, este movimento de morte e renascimento que aconteceu na biografia do Cristo, esse fato acontece também dentro das nossas biografias. E também, se a gente vai vivenciar isso, os 3 anos, num ano só, mais próximo dos 33, mais próximo dos 30, isso diz respeito à nossa biografia. Eu já disse isso, né? Ninguém aqui é relógio, a gente não é aqui cartão ponto, os 30 anos, entrei na minha crise dos anos crísticos. Não é assim. Isso é algo que já vem se configurando e tem a sua apoteose nesse período. E outra coisa muito importante da gente observar é que biografia é processo. A crise, ela se estende por anos, por meses, né? Porque o ser humano, ele tem um tempo de digestão. As coisas, elas não podem eclodir e simplesmente acabar de um momento para o outro. Inclusive na nossa biografia, quando acontece processos como esse, de morte ou algo assim, a gente tem muita dificuldade de digerir. Então a biografia, as crises, elas são um processo, elas não podem ser observadas como um fato único, né? Senão como um processo que vem se desencadeando, tem um momento mais forte, onde é mais colorido nas tintas e depois vai esmaecendo, mas como um todo ela é um processo. Era isso que eu queria trazer para vocês. Até semana que vem. Obrigada!